que Jesus colocou no seu coração, né, para que você venha fazer, desenvolver, ele vai levantar outras pessoas dentro desse mesmo propósito. Aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, é ele o responsável por tudo aquilo que ele fez com que seu coração desejasse. Então, fica tranquilo, porque Jesus é que vai levar à frente aquele projeto e aquele sonho que ele colocou no seu coração. Bom dia, nós estamos por aqui, começando o nosso cafezinho, nosso café com palavra, né? Nessa manhã de terça-feira, manhã maravilhosa, né? Que o Senhor Jesus preparou para nós, né? Nós vamos caminhando dentro da palavra do Senhor, né? Em mais um dia, mais uma revelação da palavra, a qual o Senhor, né? Por misericórdia do Senhor, não tem permitido nos faltar a palavra. E é tudo para a honra, glória, né? Do nome do Senhor Jesus. Bom dia, missionária Catarina, bom dia, Dani. Senhor Jesus abençoe a vida de vocês, né? E vamos dar início, né, ao nosso café, ao nosso encontro, né, matinal. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que aqui estão, né? Eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus mesmo de coração, porque eu sei que é só pela misericórdia, né? Separando o primeiro momento do dia para o Senhor, né? É por Ele, para Ele, né? São todas as coisas. E eu sou muito grata pela vida de vocês. Eu sei que vocês têm semeado no reino, porque quando vocês vêm ouvir a palavra, né? Vocês vêm pela manhã, o Senhor também está trabalhando no interior, no nosso interior. E com isso, Deus vai usar vocês também na pregação da palavra, no despertar da igreja, né? E nós seremos grandiosamente abençoados. Ontem o Senhor trouxe um texto no meu coração e eu até pensei, né? Não imaginava que esse texto fosse para o café, né? De forma alguma, eu não pensei. Só que Deus tem os meios dele de trabalhar. Deus tem os métodos dele de trabalhar. E às vezes a gente não consegue compreender, né? E Deus ministrou algo no meu coração a respeito desse texto. E às vezes a gente fica muito preocupado. Bom dia, Mabel Paz, bom dia, Priscila. A gente fica preocupado, a gente fica querendo saber como vai ser, de que forma que vai ser. E Deus não, Deus ele tem tudo traçado, né? Tudo que Deus vai fazer. Deus não é emocional, Deus é poder, né? Eu sempre falo isso, Deus não é emoção, Deus é poder. Então, a palavra de Deus, ela nos adverte isso. Se Deus ele falou algo comigo, confirmação de Deus para o meu coração, Deus trouxe essa palavra no meu coração, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida através dela também. Porque muitas vezes nós queremos que Deus nos entregue tudo desenhado, né? Bom dia, Renato, bom dia, irmã Elza, Pai do Senhor Jesus. A gente quer que Deus ele conta todo o projeto pra gente, ele quer que a gente quer, né? Ontem eu estava, né, Deus colocou algo no meu coração. Ontem eu comecei, né, me alegrar muito. Eu falei, Jesus, é para esse ano? O Senhor falou, não, é próximo ano. Mas o Senhor foi me dando coisas ali que eu fiquei maravilhada. Então, às vezes a gente quer que Deus desenhe todo o processo, quer que Ele conta tudo. A gente quer ter o controle da situação na nossa mão, não é assim que a gente quer? Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, né, Ele não permite que a gente veja o processo todo. Porque se você... Bom dia, Rutilé, vai ser minha amiga. Eu sonhei com você, depois eu tenho que te contar. Bênção pura, né? Bênção de Deus. Fique em paz, é coisa boa. E o Senhor Jesus, ele não vai te contar tudo. Ele não vai falar com você como vai ser assim, vai ser assim. Tudo não. Ele vai colocando, você vai colocar o pé, ele não tem chão. Aí você vai colocar o pé, ele vai desenhando o chão. E ele vai ensinando você também a se portar dentro daquilo ali. Você só vai conseguir receber coisas grandiosas de Deus quando você coloca o pé para fazer aquilo que Ele mandou você fazer. Não é aquilo que você quer fazer, é o que Ele disse para você fazer. Às vezes você tá fazendo coisas que o Senhor tá assim, tá, você tá falando que tá fazendo para mim, mas e você tá fazendo para pessoas, para homens. O verdadeiro propósito de Deus, aquilo que realmente Deus tem para você, na maioria das vezes vai contra o que muitas pessoas acreditam que seja aquilo. O verdadeiro propósito de Deus para nós, ele nos tira do comodismo. E eu não tô falando de movimento, porque às vezes tem pessoas que movimentam o dia todo, falam que tá fazendo a obra e você tá fazendo para homens, você não está fazendo a obra de Deus. Quando a gente vai ver, eu falo porque eu já fiz muito isso. Que é a obra de homens. Eu faço aquilo que o homem, né, ia gostar. Eu estou no ministério que fosse conveniente para minha casa, conveniente para minha família. E às vezes a gente fica naquela zona de conforto, não quer sair. Jesus não, Jesus ele te entrega um sonho, ele te entrega um plano, ele fala algo e... Ah, Rose, por que você tá assim? Porque, gente,
Deus gerou algo no meu coração muito forte, né? Um projeto pro próximo ano. E assim, eu fiquei maravilhada. Falei, Deus, eu não imaginava, né? E o Senhor fala, pois é, mas não é para esse ano, mas eu estou trabalhando. Então, aí, às vezes, vem uns pensamentos na sua mente, uns pensamentos bons de algo que você queria fazer, daí você vai pensar que é coisa da sua cabeça. Não, meu querido, sua cabeça não produz coisa boa naturalmente, não. A nossa cabeça não produz nada de bom, é só com Cristo. Só com Jesus. Jesus assume os nossos pensamentos, assume o comando de tudo, aí você consegue pensar alguma coisa boa. Mas se vem alguma coisa boa em nós, é o Espírito Santo. Então tenha certeza, Deus quer que você tenha controle, equilíbrio, tenha discernimento. Já falamos aqui vários dias sobre discernimento, sobre os dons do Espírito. O dom do discernimento, pra mim, é o mais, assim, falar, ele se destaca entre todos os dons. Impossível não falar isso, porque se você não tem discernimento, você não está discernindo quem que tá orando em línguas, mas não é de Deus. Você não está discernindo se profecia é de Deus, você não tem discernimento de nada. Então você fica igual cego em tiroteio. Deus te dá um sonho, você não consegue interpretar. Você precisa de quê? Discernimento, dom de discernimento. Então, às vezes, né, Deus ele dá a revelação de sonhos, ele entrega isso e ele faz por meio do discernimento, você recebe outras coisas. Então, quando nós queremos tomar a rédea da situação, tomar o controle, vamos de água, gente, porque a garganta, eu não estou com a garganta ruim, né, mas graças a Deus já melhorou, mas tem que ficar cuidando. E aí a gente quer ter o comando das coisas. Deus não vai te dar o comando de nada, não. Ele não vai. Ele vai falar assim, olha, eu tô te colocando aqui pra fazer do jeito que eu tô falando. Igual quando começou o café, eu falei aqui com vocês, o Senhor falou comigo. Você vai, eu tava lá na praia, lá, sentadinha na areia, num feriado, tranquila. Deus já havia me dado o projeto do café. Sim, o café acontecia na forma física, né? Eu tô aqui desenhando, tá, gente? Pra vocês conseguir entender, a gente bem no passo a passo para que a gente venha compreender a palavra. E eu já tinha o projeto das reuniões que acontecem, né? Acontece ainda a reunião do café físico, eu não divulgo porque eu não tenho lugar para colocar todo mundo, né? Como que eu vou fazer? Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor sempre seleciona as pessoas e sempre traz. As reuniões acontecem na minha casa. E já tinha o café, já existia o café, já contei como foi. Quando Deus quis trazer o café para as redes sociais, o Senhor falou comigo, não foi confortável não, gente. Não foi confortável, porque eu detesto aparecer, detesto ficar em evidência, detesto que... Eu não gosto de elogio, não gosto de elogio, eu sou muito esquisita. Eu falei, Senhor, isso aí vai acabar comigo. Deus falou, eu vou te desconstruir para construir. E assim, eu lembro da minha amiga, né, Carol, missionária Carol, ela falando, né, Deus usou ela, eu tava lá na praia, ela me manda um áudio, manda uma palavra, Deus usa ela poderosamente. No outro dia, né, eu orando, falei, Deus, eu já sei o que o Senhor quer, então vamos. Começamos o café. Só que quando Deus te dá um projeto, Ele é o responsável por manter o projeto. Não é você que vai manter aquele sonho. Para de ficar pensando que vai vir pela sua mão ou ficar imaginando, mas de onde vai vir? Às vezes você precisa apenas de um estoque maior, mas você está fazendo conta. Meu Deus, como vai ser? Se você está esperando milagre, não vai ser compreendido na forma humana. Não vai. Às vezes você está numa empresa, você está trabalhando, você está no emprego ali, mas você quer o melhor. Você não vê meio, nem por onde vai vir outro. É milagre. O que você vai ver é milagre. Milagre não se explica. Milagre você vive. Então, eu estou falando de provisão hoje, tá, gente? Eu estou hoje falando de provisão. Deus me ordenou falar hoje sobre provisão. E aí, o que acontece? Vem o café, né? 3 minutos de vídeo, tava, né, difícil fazer, mas confortável, porque gravava os 3 minutinhos, beleza. Aí, editar, mandar para as pessoas que pediam. E aí, detalhes, sem Instagram, quase 2 anos, beleza. Nem passava pela cabeça fazer live, porque Deus não havia me contado. Aí um belo dia, Deus fala assim, eu quero que você abra o seu Instagram. Eu falei, misericórdia. Ai, Senhor, tá tão bom ficar quietinho aqui, escondidinha. E eu lembro perfeitamente, o primeiro post que eu fiz foi quando teve o jantar de casais, né? Aí no jantar de casais a gente foi e eu fiz o post. Abri o Instagram de volta, fiz o post e aquilo foi, gente, Rose, que bom que você tá aqui, te assumi, ttt. Falei, Jesus, e agora? Aí Deus falou, agora você vai postar os seus vídeos lá. E o Senhor, ele é o Deus perfeito, ele respeita o tempo. Nós que queremos coisas que a gente não está preparado. Se você fugir do passo a passo, meu amigo, como é que você vai fazer se você não sabe o processo?
como é que você vai comportar dentro daquela porta se você não passou por processo? Não vai conseguir. Se o Senhor tivesse falado de cara que já ia abrir o Instagram, abriu a live, eu tinha fritado. Por quê? Porque a gente não consegue ver como Deus vê. A nossa mente é humana. Então, às vezes, você está pedindo coisas que o Senhor deixa Ele te falar do processo para você passar. Aquele processo Ele vai te ensinando, passo a passo. Eu estou usando o café de exemplo, tá, gente? Ele vai te dando passo a passo, porque isso é o crescimento. Eu estava ali na minha horta hoje cedo, porque, gente, meu dia começa às 3 e pouca, né? 3 e pouca, 4 da manhã, 4 eu tava pulando da cama para orar e já 5 e pouca eu tava aqui aspirando piscina e ali na minha hortinha. Então, eu falei assim com o Senhor, falei, Jesus, o que é isso? Deus falou, você vai fazer. Aí eu vim para as redes sociais porque eu ficava me culpando, tipo assim, um dia isso vai apagar, a gente não vai poder mais falar do evangelho aqui, já é difícil, vocês veem que tem dia que a live não fica salva. E não só comigo, várias outras pessoas que pregam o evangelho na rede, é difícil, né? Às vezes, um dia desse, eu não conseguia compartilhar, era no domingo. A Stephanie estava aqui comigo, a gente estava à base de oração. Eu fazia teste de live, né? Porque não salvou na sexta de manhã e nem à noite. Falei, Senhor, que é isso? Deus falou assim, Deus se calou. Eu fazia teste de live, não compartilhava, eu fiz de tudo. Depois não consegui entrar no meu Instagram, aquilo foi só Jesus. Parei, sentei, porque eu estava pensando que era eu, né, naquele dia. Parei, sentei, chorei, falei, ô Senhor, o café é teu, não é meu. E se é o Senhor vai colocar a mão. Quando foi na segunda-feira, para a honra e para a glória do Senhor, a live entrou perfeita e foi salva perfeitamente e até hoje para a glória de Deus. E ali o Senhor falou assim, filha, eu estou falando com você que quem está no comando sou eu. É isso que Deus quer trazer no seu coração hoje. E assim, eu entro aqui, a gente já fiz live aqui, não tinha ninguém, muitas vezes, entendeu? E um dia o Senhor, eu contei a experiência aqui, que eu tive a visão com o Espírito Santo de Deus, o Senhor se apresentou e eu não conseguia me conter. O Senhor falou assim, hoje você vai ter uma surpresa na live. Não tinha ninguém. Falei, que surpresa é essa? E eu vi como se tivesse uma cadeira na frente da ring light e tinha alguém de branco sentado, que era uma glória tão grande que aquilo eu chegava, eu não conseguia, eu terminei a live, eu gritava de chorar. Eu falei, Senhor, eu não mereço isso. O Senhor falou assim, é para você nunca esquecer o começo. Não esquece, não despreza os pequenos começos. Não despreza os pequenos começos. E é isso que eu tenho para falar com você hoje. Às vezes você fica assim, Jesus, eu quero. Deixa, vai no processo. Não pode fazer algo grande, começa no pequeno. Porque Deus vai honrar você no pouco se você for fiel nele. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai colocar você sobre o muito. Nós somos um povo que nós ficamos, os crentes, né, nós somos assim, nós ficamos em dois extremos. Ou o crente tem que ser paupérrimo, pobre de marredeci, ou se a gente falar de prosperidade é um tabu. Ah, Jesus andava a pé. Ontem Jesus ministrou esse meu coração. Ele andava a pé. A imagem de Jesus, olha só, de um Jesus limitado. Ele andava a pé, de cidade em cidade. Gente, realmente aquela época não tinha condição que a gente tem hoje, não. Não tinha. Ah, mas Jesus era humilde. Gente, Jesus, olha para o céu pra você ver se Jesus está lá sofrendo. Jesus está num trono de glória, sentado num trono de glória. E Ele quer que você tenha o melhor, Ele quer que nós tenhamos o melhor. Satanás quer colocar você, observa, toda vez que o inimigo quer trabalhar na vida de uma família para destruição, ele começa no casamento, ele vai para o financeiro, ele vai para destruir tudo. Não é isso que Deus quer. Ou você está na teologia da prosperidade? Não. Mas você precisa comer, precisa beber, precisa vestir. E eu não estou falando de prosperidade que o homem pensa que é prosperidade. Estou falando daquela que vem da mão do Senhor, que vem a saúde junto, que você vai receber pelo seu trabalho, mas você vai poder comer. Porque tem pessoas que recebem, tem grandes ganhos, mas não pode comer uma colher de nada, porque é doente. Isso não é prosperidade. Então, hoje eu quero falar sobre provisão. E quando o Senhor falou, faz o café, gente, eu peguei aqui, o primeiro dia de vídeo, só a Deus. Eu falei, onde que eu vou achar um canto aqui fazer essa live? Aí eu falei, tá fácil. Senhor, onde o Senhor quer que faz? Aí Deus me deu o meu cantinho lá na sala, eu fui fazer. Beleza, o Senhor falou, agora você vai abrir seu Instagram, abrir o Insta. Beleza. Aí o Senhor falou assim, olha, passou acho que 3 dias só postando, o Insta limitou a quantidade de tempo, de reels, e eu não conseguia postar. Deus falou, você vai abrir live. Falei, Senhor, que dia? Deus falou, amanhã. Pegamos um balde, colocamos em cima do outro e tirei foto. Por quê que eu gosto de fazer isso? Porque eu tenho certeza que as coisas começam de um jeito, mas elas não vão terminar daquele jeito.
Não, se você está no Senhor, as coisas podem ter começado caindo devagar, pode ter começado com as condições que você não tem, pode ter começado, né, ali, igual eu coloquei 3 baldes ali, peguei um pote de creme, coloquei o celular, amarrei uma fita, falei, vambora, é o que tem, é isso aqui, vambora. E aí o dia que Deus falou assim, agora você pode comprar a sua ring light, e o Senhor pegou e me deu. Então, não despreza os pequenos começos, mas tenha no seu coração, tira do seu coração essa visão de que Deus quer você sempre sofrendo para você receber alguma coisa. Você não recebe nada por causa de você mesmo, você recebe pela fé, você recebe pela graça, você recebe porque Deus deseja que você receba. Ah, mas eu tenho que andar nu, vestido descalço. Só Isaías, quando Deus mandou ele andar nu 3 anos lá profetizando. Fora disso, Deus quer te vestir. Deus quer te dar o melhor. E por que você está falando isso? Eu estou falando que eu estou tomando posse para mim também, que eu nunca fui de pensar desse jeito. Eu sempre fui negligente, muito negligente. E Deus começou a me corrigir muito. Deus começou a me corrigir. Vocês estão diante de uma pessoa que Deus foi quebrando de dentro para fora, para aprender a orar pelo trabalho, para aprender a orar pela vida financeira, para deixar de ser religiosa e achar que pra gente servir a Deus a gente tem que estar ali, ser humilde. Humilde não é pobreza. E eu não falo nem questão da pobreza, você vai falar pobreza de dinheiro, nada disso. Ele ama os pobres de espírito. Pobres de espírito. Aí eu não tô falando, vai falar, você tá falando que Jesus não ama o pobre? Não, gente, nada disso não. Vamos lá no livro de Lucas, capítulo 8, nós vamos entender o que Deus quer falar hoje. E começou o café daquele jeitinho que eu tô falando, né? Falei, Jesus, o que está acontecendo? E Deus falou comigo. Falei, Jesus, como assim? O Senhor falou, você vai fazer. Você vai fazer do jeito que eu estou mandando. E a palavra de Deus, quando Deus ele gera, fala ela no nosso coração, ele traz a palavra no nosso coração, é para ser o quê? Respeitada. A palavra de Deus é para ser respeitada. E nós sabemos que o quê? Deus, Jesus andava e as mulheres iam assistindo Jesus com seus bens. Que mulheres? Joana, mulher de Cusa, administrador, né, do rei. Ele ia e as mulheres iam servindo. Maria Madalena, né? Aqui já tô falando a palavra, tá, gente? Maria Madalena. E elas iam junto com ele, assistindo Jesus com seus bens. Maria Madalena assistia a Jesus com os bens por gratidão. Essa mulher havia saído ali legiões de demônios. E essa mulher ficou tão grata que ela saía servindo a Jesus. Haja vista que eram 12 homens mais Jesus. Imagina só os afazeres que tinham esse grupo. Todo ministério demanda tempo, demanda cuidados e demanda o quê? Investimento. Mas Deus não te entrega nada que Ele não venha manter. Deus moveu o coração dessas pessoas. E quando Deus move o coração de pessoas, são pessoas específicas. São pessoas específicas. Elas vão ser movidas para ajudar no ministério de Jesus, mas não são pessoas que no dia de amanhã elas vão se levantar e elas vão falar assim, olha, eu fiz isso e isso e isso. Elas vão o quê? Jogar na cara, não. Deus não vai escolher esse, sabe por quê? Porque o Senhor não precisa dos seus bens. Ele não precisa de nada que é teu. Então, quando a palavra vai dizer que Deus, Jesus andava sobre a terra e existiam essas mulheres que assistiam Jesus com seus bens, daí você, às vezes, um dia Deus me deu essa palavra subindo para o monte. Deus quer abençoar você para você investir na obra de Deus. Que obra? A obra, o ministério que Ele levantou. É a obra do Senhor, ela precisa de investimento, ela precisa, por quê? Porque o evangelho de Deus precisa ser pregado. Deus não está dando só para você encher seu barrigão aí, não. É para você fazer o quê? Para você servir. E eu não estou aqui pedindo oferta para ninguém. Quem me conhece sabe, eu prego, eu tenho pavor desse negócio de cobrar para pregar. Quem me conhece sabe. Ah, Rosa, olha, trouxe isso aqui, eu trouxe presente para você. Até isso eu tinha resistência, hoje não mais, né? Deus me ensinou isso. Quando alguém vai me dar alguma coisa, olha aqui, eu estou te dando, se eu falo assim, recebe. Quando alguém vai me oferecer alguma coisa, Deus fala assim, recebe. Agora, cobrar para pregar, de jeito nenhum, que eu nunca faço isso na minha vida. E se meu coração inclinar para isso, que o Senhor me leve antes. De jeito nenhum. Porque aí eu já me perdi todinha do Senhor. E quando a palavra de Deus, ela vai dizer que essas mulheres, elas estavam caminhando com Cristo.
Elas assistiam Jesus, cada uma tinha uma função. Gente, tinha mulheres ricas ali. Tinha mulheres ricas. Jesus ia de lugar em lugar, de cidade em cidade. Jesus precisava de se locomover. Ai, que alabantarabaçou, manai. Você é alimentado, você recebe o alimento. E o Senhor Jesus levanta você para prover sobre aqueles a quem o Senhor está o quê? Levando alimento. Você é um instrumento a qual Deus quer usar para abençoar. Eu sou um instrumento. Tem alguém de Deus e eu não tenho. Gente, eu não tenho problema nenhum com fazer isso. O Senhor falou assim, envia uma oferta na hora, porque eu não quero... Gente, você que oferta, eu não estou pedindo oferta, e quem está aqui, a gente está falando sobre provisão, estamos na palavra. Quem me conhece sabe, não estou aqui falando sobre isso. Mas você é ricamente abençoado quando você tem o seu coração aberto para isso. Você tem o seu... Eu lembro uma vez que eu vi, passando na televisão, um voto, e meu coração queimou para fazer aquele voto. E eu só tinha o dinheiro da energia. Eu não tô falando pra você fazer isso não, tá, gente? Eu tô falando que eu fiz, isso há muitos anos. Eu só tinha o dinheiro para pagar energia. E na época não tinha a igreja que eu congregava aqui, só tinha em Cachoeiro. Sabe o que eu fiz? Eu falei com Deus, falei, eu tenho certeza que é o Senhor que tá falando comigo, e eu não sou assim... Eu só penso um negócio, Deus falou assim, sou eu, é agora, eu tô correndo. Não espero para amanhã, não. Eu peguei e saí, é verdade, Jesus ia cidade em cidade levar a cura. Mas ele precisava o quê? Precisava locomover, não é, Renato? E aí, o que acontece? Eu peguei, fiz esse voto, peguei o dia da energia, gente, era R$50. Não tô dizendo para você fazer isso, né? Porque o joio tava onde? O joio tava no meio do trigo, né? Os filhos de Deus estavam lá diante de Deus e Satanás tava no meio. Então, para que não dê nada, a gente já explica. Peguei a oferta, falei, ai Deus, eu quero tanto fazer essa oferta, o Senhor moveu meu coração. E eu não peço a Deus barganha, troca, nada disso. Deus me livre de fazer as coisas pensando em receber algo com ninguém e com Deus muito menos. Fui, na época, é muitos anos, na época a passagem era 5 de ida, 5 de volta. Peguei o Gabriel, falei, meu filho era pequeno, falei, meu filho, olha, não pede nada, eu coloquei maçã na bolsa, algumas coisas, não pega, ele não tem dinheiro. Peguei só o dinheiro da passagem, ainda nem foi 50, foi R$40. Fiz aquele voto, entrei no ônibus, fui da cidade do lado, fiz o voto, falei, Jesus, que maravilha, senti uma paz no meu coração. E eu falei, Senhor, eu só queria cumprir esse voto. E eu não fui me pedir nada. Gente, quando foi na segunda-feira, para a honra e para a glória do meu Deus, eu levei um susto, porque eu passei aqui no quintal, tinha um vizinho conversando com meu esposo, falando que queria vender a casa, e meu esposo aconselhando muito ele para não vender. Ela já estava fechada há um tempo. E Deus falou assim, compra a casa. Falei, Senhor, o quê? Abri a palavra. Então Jeremias chamou as testemunhas, né? Aí fala que ele assinou a escritura. Abri de novo, mesma palavra. Abri de novo. Aí o Senhor confirmou mais uma vez, né? E ali, naquela palavra saiu, por maldição, aqueles que não temem a mim, até o nome deles ficarão para os meus eleitos. Falei, Jesus, o que é isso? Falei, não posso duvidar. Ele desceu, falei, meu bem, Deus está mandando comprar casa. E meu marido não é de duvidar quando eu falo, graças a Deus por isso. Ele falou, o quê? Falei, é isso aí, a gente não tem R$1, mas Deus tá mandando comprar. Ele falou, o que que eu vou fazer? Falei, princípio é descer atrás do rapaz. Ele desceu atrás dele e ele falou assim, olha, eu queria tanto que você ficasse com essa casa, porque a gente causou muito problema pra você. Foi a frase que ele falou. E a gente nunca revidou, né? Ele mesmo falou, mas a gente nunca revidou, nunca fomos de, né? Não somos perfeitos, mas detesto confusão. E a gente, né, pra glória de Deus, não tinha R$1 na segunda, a casa tava paga na terça-feira e a gente tava com documento. E é o terreno que eu tenho do lado aqui, é onde é a minha horta, é onde eu cuido, é onde eu faço. Eu não fiz barganha com o Senhor, mas o Senhor quis me abençoar, o Senhor quis fazer. E eu fiquei com meu coração com contentamento, falei, Jesus, eu não fiz nada para o Senhor me entregar nada. O Senhor falou, mas eu quis entregar a vocês. E o Senhor ampliou a hora, onde eu queria mudar, eu queria sair daqui, eu queria vender aqui. Deus falou, você não vai sair, eu vou aumentar. Você não vai embora, eu vou aumentar. E ali o Senhor me deu um outro espaço ali, que é a minha horta, tem a casa do lado aqui, lá fica a máquina de lavar algumas coisas, e eu cuido ali também, são 2 casas. E aí eu falei, Jesus, que coisa grandiosa. Então eu tô falando pra você, Deus, ele é responsável. Quando você está no Senhor, essas mesmas mulheres que serviam, assistiam Jesus, é um texto pequeno, né? Estão caminhando dentro dele aqui, nem abri ali. Elas assistiam com seus bens. Elas assistiam Jesus com aquilo que elas tinham. Às vezes Maria Madalena não tinha nada, às vezes tinha uma que não tinha nada, mas ela tinha o serviço. Ela podia chegar diante de Jesus e falar, olha, eu estou aqui para lavar a sua túnica. Contribui com o que você pode, faz aquilo que vem à tua mão.
através do ministério de Jesus. Elas eram edificadas, elas recebiam e elas estavam ali por amor, para servir. Eu não posso falar, olha, mas você vai falar de dinheiro, já não é. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você ama ele, você já se perdeu. Se você ama ele, já se perdeu. O rico e o pobre não tem diferença nenhuma no dia da morte. Nenhuma. Decanta, chorabadá, sou remanto. O Senhor levantou, andarabassúbia, você para o servir, anaikenassobia. O ministério é de Jesus, é Ele quem vai adiante, abandassóbia, canto, ela vai. E Deus às vezes coloca algo no seu coração, você fala, eu vou fazer. Aí você pensa, não, mas é da minha cabeça. Deus está falando, olha, eu levantei você, coopera, contribui, vai, ajuda, labanda, sub, cantaremanai. E no reino de Deus é assim, Deus levanta cada um. Talvez tinha mulher ali que não tinha dinheiro, tinha um serviço, talvez tinha algumas que não tinha força para ajudar, nós não sabemos, mas elas tinham os joelhos dobrados na intercessão. Todo o ministério que Deus levanta, quando o Senhor levanta, Ele posiciona, Ele prepara e Ele capacita. E Deus quer trazer no seu coração hoje, quando você serve, você tem as suas necessidades supridas. Essas mulheres estavam curadas, essas mulheres estavam libertas, elas estavam do lado de Jesus. E Deus está falando, a provisão para aquele que abençoa, a provisão para aquele, o Senhor vê os teus joelhos dobrados, Ele vê como você tem servido. Deixa mandar sobre cantar, maná sóbria. Quando eu vejo alguém a qual o Senhor está levantando o ministério, eu não penso duas vezes. Se o Senhor falar comigo assim, é isso que eu preciso falando, o dinheiro é para servir, não para ser Senhor da nossa vida. Se você tem dó de liberar qualquer quantia, Deus já falou no seu coração, você já se perdeu. Por que eu estou me colocando em situação difícil falando isso aqui? Porque talvez alguém pode pegar, fazer um corte e falar, tá pedindo dinheiro. Não, mas a palavra precisa ser pregada por inteiro. A palavra precisa ser pregada por inteiro. Jesus precisava de comer. Quem prega também come. Quem prega também veste. Quem prega, a palavra de Deus fala, e as pessoas vão usar assim, olha só, as coisas que o inimigo lança para que você não venha querer uma vida abundante. E eu por muitos anos vivi isso. Achar o quê? Que é pecado você querer viver melhor. Jesus disse, gente, sabe por que Jesus estava ali andando a pé, humanamente falando, da forma humana? Porque se Jesus viesse na forma, com toda a sua glória, morria todo mundo. Quem que ia aguentar ver a glória de Deus? Haja vista que você vê no Antigo Testamento, toda vez que alguém tem um encontro com o anjo do Senhor, né? Quem é o anjo do Senhor? Quem é o anjo do Senhor? Ele fala, eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Se ele vem com toda a sua glória, morria todo mundo. Não, você não tem capacidade. Você não tem no seu corpo estrutura para ver o Senhor em toda a sua glória. Ele vai transformar você em corpo glorificado. Jesus não quer diminuir você, Ele quer trazer você aonde Ele está. Ele não vai diminuir, ele se desfez da sua glória. E Ele pede ao Pai, Pai, me glorifica com a mesma glória que eu tinha antes, quando eu estava aí contigo. Essa é a oração de Jesus. Por um momento ele se desfaz de toda a tua glória. Desce, ele é crucificado, cumpre o propósito. Ele é o quê? Glorificado de novo, assunto aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E você para de deixar Satanás olhar para você como se você não pudesse investir em você, fazer uma unha, cuidar do seu cabelo, cuidar da sua vida. Deus tem o melhor para você. Ai, calabaçou, renai demanda súbia. Deus tem algo grande para você. E Deus quer que você creia nisso. Deus quer que você tome posse. Alabaçubre, nai decantare manto. Deus falava comigo, eu quero que você sonhe. Eu quero que você entenda que eu sou Deus que realizo. E o Senhor está fazendo esse resgate no meu coração e eu preciso dividir com vocês. Porque há projeto de Deus. Quando Deus multiplica na sua vida, você serve o reino de Deus. O reino de Deus é alimentado também na matéria. Deus tem me tratado nessa área, dificuldade de pedir a Deus pelos meus sonhos materiais, resistente quando Ele me abençoa. É Deus falando, olha aí, testificando. Você pode pedir o Senhor. Eu falei com Deus, todo mundo conhece meu testemunho. Eu falei que eu joguei tudo fora, tinha dessa casa aqui, ficou nada. Nada, nada.
E eu falei com Deus, falei, Senhor, eu vou derrubar essa pia também. Só ficou a pia porque tinha que fazer ali, lavar minhas vasilhas e tudo. E assim mesmo eu fui quebrando os pezinhos dela devagar pra arrancar daqui. Falei, não vou aceitar mais. Falei, Senhor, aquilo que eu posso fazer, eu vou fazer. Porque eu estava omissa. Eu estava omissa e não tem nada a ver com dinheiro, não. Você ir lá e comprar, isso não tem nada a ver. R$1 que eu vou gastar meu, tudo é direcionado pelo Senhor. Eu não faço nada sem ser direcionado por Deus. Senhor, eu quero fazer isso, eu posso fazer. O que Deus me dá é o Senhor quem administra. E se for você que estiver administrando, você vai falar, eu vou dar lá porque lá é que todo mundo está falando. E eu não estou falando de oferta. Ah, eu vou comprar aqui porque aqui todo mundo está falando. Não, é onde Deus te manda. É onde o Senhor te ordena. Ah, não, o Senhor falou não faz, então não compra. Deus falou não vende, então não vende. Deus falou não entrega, então não entrega. Porque vai ser maldição para a tua vida. Deus falou, porque se Deus administrar o que Ele te dá, você vai ser ricamente abençoado 2 vezes. Você, além de você devolver aquilo que é de Deus, você já é abençoado. Você vai ser grandiosamente abençoado, porque Ele vai multiplicar, Ele vai quebrar maldições. Gente, tem pessoas que me entram em contato comigo que tá com valor na mão para comprar o produto. E eu falo, Deus, o Senhor fala, isso aí não é para você. E eu dobro meu joelho e a pessoa desiste. Fala, não vou poder. Sabe por quê? Eu não quero nada que não seja meu. Eu não quero nada que vai me trazer maldição lá na frente. Eu não quero nada que não venha de bênção. Eu não quero. Ah, você quer fazer um volume grande de vendas? Não, eu quero o Senhor abençoando o meu trabalho. Porque quando Deus abençoa, a gente consegue abençoar mais pessoas. Eu tenho um projeto que o Senhor colocou no meu coração. E eu comecei a fazer, não dá pra você ficar falando, porque tem coisas que a gente tem que fazer no silêncio. A palavra de Deus fala que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Ninguém precisa saber, entendeu? Quem precisa saber é o que? É o Senhor. Deus precisa saber onde você investe aquilo que Deus te dá. Eu não preciso tocar trombeta e chegar aqui, estou ajudando isso, estou ajudando aquilo, e aí não, aí você não está fazendo para o Senhor, aí você está fazendo para você mesmo, né? Amante de si mesmo, a gente vira amante de si mesmo. Essas mulheres geraram provisão na vida de Jesus. Deus precisava? Não. Porque ele, na glória dele, ele não precisa. É a gente que precisa dele. Mas ele se humilhou, né? Ele se permitiu. Para que você participasse da festa. Ele permitiu você servir ele. Com o quê? Com tudo. Com tudo. Com a sua casa, com a sua família, com o seu dinheiro, com o seu trabalho, com a sua vida. Ele permitiu que você participasse da festa. E se tem alguma área que você está endurecido e não consegue participar, que você seja ricamente abençoado em ser liberto através dessa palavra. Aprendi muito com isso, Elisete testificando. Olha só, gente, Deus tá manifestando o poder dele nessa live. Eu fui pra madrugada, falei, Jesus, o que é que o senhor tem pro café? Deus falou assim, só vai pro café, porque eu vou manifestar a minha glória. Só abre a boca. Pergunta se eu sabia que era essa palavra. Sabe que horas que eu fui saber que era essa palavra? Eu fui saber que era essa palavra, faltava 5 minutos para as 7 da manhã. Geralmente é o horário que o Senhor me entrega a palavra. Aí você vai falar, Rose, você estava estudando a palavra? Oh, Jesus, você me dá esse tempo assim. Eu tenho que viver na Bíblia. Por quê? Tem dia que eu tenho a palavra, eu estou aqui já para ligar a câmera. Sabe por quê? E eu pedi ao Senhor que fosse desse jeito para não pensar, porque eu estudei, porque eu sei, eu não sei às vezes nem a palavra que o Senhor vai liberar para o café. Mas só que toda vez ele se manifesta tremendamente porque é ele, né? Não tem um louvor que fala, ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, ele. Então, gasta a sua vida por ele. Gasta a sua vida por ele. Eu vou deixar aqui, Priscila. Gasta a sua vida por ele. Perde tempo mesmo com ele, porque você não está perdendo, você está ganhando. Aquele que achar a sua vida, perderá. Mas se você perder ela por Cristo, você já foi salvo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu mais, é o Senhor que comanda. Não é a minha vida, mas é o Senhor. É Ele que cuida, é Ele que rege, serve o Senhor. Porque quando o seu coração endurece para fazer da forma que Ele está mandando, Deus te levantou como intercessor, interceda. Deus te levantou para abençoar, abençoa. Deus te levantou para servir lavando um prato, lava. Deus te levantou para servir com seu dinheiro, sirva. De lá sou, requentou, arabandaia, porque o Senhor vai honrar você. Ah, você está falando para servir o café, eu estou falando para o Senhor tocar no seu coração e você servir a Jesus.
né? A palavra de Jesus está onde? Você está se alimentando de onde serve o Senhor Jesus. Nós temos que ter o nosso coração aberto, e eu falo isso com Deus, Senhor, não pode ser para mim só. O que eu aprendi com uma amiga minha, né? É que aquilo que você recebe não é só para você comer sozinho. Um pouco você vai lá e você investe onde Deus está mandando, um pouco é seu, né? Eu sempre tenho isso comigo. Se eu ganhar qualquer coisa. Teve uma vez, eu lembro muitos anos, eu ganhei uma farinha, uma quantidade grande de farinha. E eu já cheguei dividindo a farinha em 3 partes ali. Aí eu falei, Senhor, eu quero dividir. Me mostra para quem. Às vezes até chegar a gente no seu portão, bater. E Deus vai falar assim, não é para você ajudar ele, porque eu estou tratando com ele. E vai chegar outros que você nem tá imaginando, e vai falar assim, olha, você vai levar lá e vai abençoar. Isso acontece demais comigo, né? Inclusive, saindo daqui, a gente tá indo fazer visita para a glória de Deus, agora na parte da manhã. Eu fiz questão de falar que eu tô indo fazer visita, porque é minha amiga. Eu queria muito fazer essa visita, tem muito tempo. Gente, vamos para a oração, vamos entregar ao Senhor o nosso coração. Vamos pedir ao Senhor que desendureça o nosso coração a ponto de servir o Senhor com tudo. Porque nós servimos com louvor, nós servimos com isso, com aquilo. Mas será que o nosso coração está desprendido para servir Jesus com os nossos bens? Será que o nosso coração está liberado já? Será que nós estamos conseguindo servir Ele também com os nossos bens materiais? Porque ali as mulheres serviam com tudo. Com serviço, com oração, com intercessão, mas também com os bens. E eu não posso furtar a palavra, pregar, né, um pedacinho e esconder o outro. Não existe isso. Eu vou deixar fixado o versículo na live, a live vai ficar, né, eu vou deixar ali a epígrafe do texto, vou deixar tudinho ali. E depois você volta na live se você puder, porque eu tenho certeza, Deus quer trazer um crescimento para a sua vida. Nós somos o povo que temos o conhecimento de que nesses últimos tempos nós vamos precisar ter estratégias de evangelismo. Nós vamos ter que ter estratégias de evangelismo, porque muitas vezes nós vamos ter que calar em um lugar para falar em outro, porque o cerco só vai se apertando. Mas o Senhor Jesus vai dar estratégias. O Senhor Jesus vai dar livramento. O Senhor vai esconder embaixo das suas asas. Mas o reino de Deus, ele vai ser o quê? Anunciado. Até quando? Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Não é assim, até que ele venha. Não gastando a nossa vida com ele, que é o melhor investimento. Melhor que a gente gastar a nossa vida com outra coisa e perder a salvação. Vamos orar? Vamos orar, vamos embora para oração, né? Porque hoje o Senhor falou comigo. Deus está querendo curar doença nos ossos, tá? O Senhor falava comigo bem cedo hoje. O Senhor quer alcançar pessoas que estão com doença nos ossos. Começando doença nos ossos. Pessoas que estão com problema nos ossos, Deus quer alcançar. E se você, a Bíblia diz o quê? Se creres, verás a glória de Deus. Se creres. Tem alguém profetizando, Jesus antes de orar, ele fala assim, você crê? Porque não adianta nada eu orar se você não crê. Se você não crê, meu filho, você não vai tomar posse, não. Amém? Hoje, por que você tá assim? Passou, né, Priscila? Passou. A falação hoje foi grande, ó. Às 7h42, passou rápido hoje a live, né? Bênção. É porque o assunto que a gente tava envolveu tanto que foi passando, né? E hoje eu tô... Rose, nos outros dias você não tá feliz? Não, eu sou todo dia assim. Todo dia assim. Tem dia que você... Até o dia que começa a querer escurecer tudo, daí a pouco eu tô rindo, né? De tudo. Por quê? Porque, gente, é a alegria nossa, é viver com Cristo. Ah, mas tem dia que você não chora? Chora 5 minutos, você vai lá, limpa o rosto e vai dar glória a Deus. Porque se você for chorar, chora o quê? Nos pés do Senhor. Se chorar, chora nos pés do Senhor, em Jesus, como seu consolador. Eu sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. E por aí, né? E é desse jeito. A gente tem que o quê? Se refazer. As nossas forças precisam ser refeitas no Senhor. O inimigo se levanta para quê? Para tirar o seu sorriso. É para tirar a sua alegria, para tirar o seu brilho, para tirar a graça e a glória que o Senhor depositou sobre a sua vida. E aí ele não pode. Quando ele chega, você tá sorrindo, já é um corre que dá, entendeu?
Ele chega, aí ele fala, vou fazer isso que eu vou entristecer, daí você se alegra. Daí acabou, filho, acabou. Experimenta enfrentar com um sorriso. Com um sorriso no rosto e a palavra no coração. Às vezes você não vai nem abrir a boca para professar a palavra, porque ela vai transbordar no seu rosto. A palavra de Deus diz que um coração alegre formoseia o rosto. Então experimenta enfrentar situações com um sorriso no rosto, crendo que Jesus Cristo é contigo. Não tem nada que tira, né, irmã Rosana? É desse jeito. Eu tenho que conhecer a irmã, gente. Eu gosto tanto dela. A Priscila falando aqui, Rosa, você não tem ideia de como Deus está ativando e renovando vidas através do Café com Palavra. Oh, meu Deus. Todas as pessoas que eu compartilho têm sido tocadas pelo Senhor. Deus abençoe grandemente sua vida. Olha que testemunho. Eu louvo a Deus por isso. Que a gente que não é nada, né? E o Senhor tem se apresentado grandiosamente. Eu recebo muito testemunho do café. Às vezes a Priscila falando assim, isso aí dá força, né? E a Priscila fez um desafio comigo, ó, há muitos anos. Olha só. Hoje tem tarde de oração. A minha da tarde de oração avisando aí, ó. Há muitos anos ela fez um desafio de gravar vídeo. Foi no Facebook, né, Priscila? Aí aquilo foi ativando ali. Eu lembrei disso no começo do café. Mas Deus está na causa. Vamos orar? Papai, eu coloco diante do Senhor minha vida, minha casa, meus filhos. Meus filhos, Senhor, Pai, sanguíneos que eu gerei. E os meus filhos espirituais, o Senhor sabe a quais eu me refiro. Pai, no nome de Jesus, os alcança com a tua potente mão. Deus envia, Senhor, Pai, teu poder sobre a vida deles. Ah, papai, os faça vencer, os faça expandir para a tua glória, os faça crescer espiritualmente, Pai, os faça ter visão aberta, Pai, do reino do Senhor, os faça querer, Senhor, desejar a tua presença incansavelmente. E assim eu te peço pela minha vida, pela vida do meu esposo. Deus, eu peço que o Senhor venha me guardar de mim mesma. Deus, que o meu coração não venha se elevar. Aramandagassobria. Que não venha eu pensar que faço alguma coisa, porque os meus problemas eu não consigo resolver. Nada que vier sobre nós sem o Senhor nós não fazemos. Papai, cuida, Senhor, da minha mente, do espírito, do meu coração. Eu te peço, Deus, coloca as tuas mãos poderosas e preciosas de Cantarabachai sobre o café. Deus, toca, Senhor, no Café com Palavra. Esse ministério não é, Senhor, meu, não fui eu que inventei, muito menos que levantei, porque senão eu já tinha acabado. Deus, toca nesse ministério, toca no Café com Palavra. Deus, em nome de Jesus, testifica o café no coração das pessoas com a cooperação do teu Espírito Santo. E hoje eu quero orar, Senhor, para pessoas que estão com dores nas pernas, pessoas que estão com dores, Senhor, no plantar, pessoas que estão, Senhor, com dores, Senhor, nos ossos, nos joelhos, pessoas que estão com dores na coluna, pessoas que estão com dores nos braços. Pai, toca na osteoporose, toca, Senhor, em doenças, Pai, a qual o inimigo, Deus, quer lançar e amarrar a vida dessas pessoas. Toca nos ossos e começa a curar de dentro para fora. À medida que o Senhor vai limpando esse coração de mago, o Senhor também vai tocando na coluna, vai tocando nas pernas, vai tocando nos ossos. Toca, Senhor, em nome de Jesus, em ovários policísticos, Pai. Que haja sinais, Senhor, do teu agir. Ah, dalabacanto, amandácia. Toca, Senhor, em ovários policísticos. Toca, Senhor, em ventres, Pai, que ainda não geraram. Ah, Senhor, efatá, anacantola, amandassube, amandai. Faça gerar, ebandassuba pelo poder do Espírito Santo. Assim como o mesmo Espírito que tu fizeste, Senhor, Ana, fizeste Maria, fizeste Isabel, fizeste Sara, meu Deus, abre a madre, meu Senhor, e faça nascer. Deus, em nome de Jesus, empreendimentos, sonhos que o Senhor está gerando no coração do teu povo, os faça prosperar, os faça alcançar para que eles venham cooperar no teu reino. Abençoa as colheitas, abençoa o plantio, abençoa, Senhor, ali a minha horta, abençoa os irmãos, Pai, que estão plantando, Pai, que vão ver essa live. Abençoa, Senhor, Pai, Senhor, a nossa agricultura, abençoa a nossa cidade, as laranjas que são produzidas aqui, abençoa o café, o nosso café que é produzido aqui. Põe as tuas mãos e traga prosperidade para a nossa cidade. Aumenta, Senhor, a prosperidade na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Assim nós te oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Deus se manifestou de maneira tremenda. Aleluia. O café tem sido bênção nas nossas vidas, né, Mabel? Mabel falando aqui, as irmãs. Gente, toma posse, porque eu senti um poder de Deus muito grande na hora da oração. E se você crê, a Bíblia diz: o que és creres, verás a glória de Deus. Deus quer abençoar. O desejo de Deus é o que? Abençoar a sua vida. Abençoar a sua casa. Abençoar a sua família. Você não vai
viver dia de mar de rosa todo dia. Vai ter alguma coisinha. Sabe por quê? Eu falo isso aqui, o inimigo não vai querer ver você indo pro céu e cair de braços cruzados. Não vai, gente, não vai, né? Mas Deus é fiel. Tô rindo aqui, lembrando da irmã Elsa falando que esqueceu o brinco, irmã. Eu tava sem brinco, hoje saí correndo, fui colocar o brinco. A irmã me deu um toque, que a gente esqueceu ontem, tava sem brinco, né? E minhas meninas vivem pegando meus brincos aqui, aí eu tenho uns ali, mas eu queria um. Corri lá e falei, não, deixa eu passar a mão no meu brinco aqui. Aí lembrei da irmã, né? E é assim. A Rani tá aí, tomei posse na minha vida e na saúde da minha mãe também. Toma posse, que Deus vai tocar. Amém? Gente, olha, eu vou encerrar por aqui, né? Nós vamos sair, fazer visita. Deus abençoe muito vocês. Hoje, 4 da tarde, tem tarde de oração. Você que tá em Jerônimo, deixa preguiça. Deixa ficar sentado olhando a vida passar. Vai para a tarde de oração. Ah, Rose, mas é outra igreja. E o seu Deus não é amarelo e o meu verde. Nós servimos ao mesmo. Lá no céu não vai ter cabaninha. Ah, vai ficar um irmão da igreja lá, o outro quer. Não, nós servimos o mesmo Jesus. Nós somos filhos do mesmo Pai, entendeu? Você não vai ir pro céu, você não vai ter uma cabaninha específica. Você vai ter a sua mansão celestial, mas lá não tem nome de placa. Então nós servimos a um Jesus só, entendeu? Então, ó, esteja à vontade. Ah, você tá pressionando para ir pra tarde de oração? Entenda você lá. Se você quiser pensar assim, deixa que você vá, entendeu? Geralmente eu não fico falando, insistindo, falando. Mas o Senhor tem movido muito meu coração a respeito da tarde de oração. É um ambiente de oração, nossa, é maravilhoso, né? A Dani vai, né? Tem as meninas aí que vai, sabe que é bênção de Deus. Então você está convidado. Se você hoje, às 4 da tarde, estiver ali paradinho de bobeira, fica de bobeira não. Vai lá orar conosco, vai lá tomar posse, vai receber, entendeu? Ah, Rose, você está falando isso aqui, vou lá e vou receber meu milagre. Oi, não! Se você crer, você vai receber sim. Amém? Ficar com Cristo. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui às 7 da manhã. Hoje foi 7h05, porque o Instagram bugou aqui na hora de abrir a live. Aí a Rutilé saindo da caverna, ó. Isso aí, vai lá. Vai que a gente vai te esperar. O Instagram bugou aqui na hora de abrir a live aqui. E eu tava aqui tentando fazer alguma coisa. Mas amanhã nós estamos aqui às 7, ó. Beijão, Deus abençoe. Fica com Cristo e eu aguardo você lá. Eu espero você. Tá as meninas lá. Menina de oração, tem um povo de oração lá e a gente vai orar junto. E Deus ele vai se mover em nome de Jesus. A paz fica com Cristo. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui e até amanhã.